Estamos aqui na Associação Médica Espírita de Ribeirão Preto. Hoje está acontecendo a nossa reunião mensal e estamos reunidos na União Espírita de Ribeirão Preto, União Espírita de Ribeirão Preto, que fica aqui na rua João Ramalho, 188, nos Campos Elíseos, aqui na cidade de Ribeirão Preto. E estamos hoje batendo um papo a respeito do acontecido da barragem na cidade de Brumadinho, na visão espírita, claro. E estamos aqui com a presença do Edi Aneri, que faz parte desta casa aqui há 48 anos. Também estamos com a presença do presidente da Associação Médica Espírita de Ribeirão Preto, que também é médico otorrino, Dr. Tasso Terias Corlon. E na ponta de lá, o nosso grande amigo, que faz parte também, é membro da Associação Médica Espírita de Ribeirão Preto, médico neurologista, Dr. Guilherme. Estamos então aqui reunidos para falar um pouco, como eu disse, da barragem lá na cidade de Brumadinho. E a nossa primeira pergunta, o Edi, nosso companheiro, vai estar fazendo a pergunta então para os nossos companheiros aqui presentes. Então, com relação à tragédia de Brumadinho, vocês acham que foi um resgate coletivo? Então, dentro da doutrina espírita, a gente usa esse termo resgate coletivo quando um grupo de espíritos que se associam no plano espiritual por resgates kármicos, por compromissos kármicos semelhantes, eles reencarnam e durante o seu processo reencarnatório eles desencarnam numa tragédia, em um evento geralmente violento e em grandes grupos, né? Como ocorreu nesse episódio de Brumadinho. E aí, como é uma coletividade que desencarna de forma associada, a gente tende a dar o nome de um resgate coletivo, porque a gente supõe que há por trás desse episódio uma causa comum, uma causa kármica comum que veio a levar esse desencarne de todos juntos. Dentro da doutrina espírita, a gente lembra que a gente tem a lei de ação e reação, que vem explicar que todos os sofrimentos que ocorrem na Terra, eles têm um motivo de ser. Se não tem uma causa nessa vida, a gente deve procurar numa existência anterior. E no caso dessa tragédia, obviamente não há que se explicar o motivo nessa existência, e como não podemos explicar simplesmente como obra do acaso, nós cremos de fato então que há uma explicação dentro dessa coletividade envolvida numa ou em várias existências pretéritas, dando origem então ao desencarne dessa população. Boa tarde, gente. Agradeço por estar participando aqui com os meus amigos, com muita vontade. O Guilherme já colocando as vivências das outras vidas, mas na vivência material, na visão material, quando se fala em tragédias, tragédias de Brumadinho, tragédias de circunstâncias de aviões que caem e tudo mais, é uma tragédia na vivência e na visão no qual nos encontramos aqui, na vida corpórea. Mas, avaliando a visão do lado espiritual, eu não vejo tragédia nenhuma. Eu acho tudo muito organizado. Nós podemos dizer que tem um caos organizado. Quando nós vamos no 9º livro da série de André Luiz, no livro Ação e Reação, psicografado por Chico Xavier, tem um capítulo lá que fala resgates coletivos. E ele explica toda a movimentação da espiritualidade, de enfermeiros, de médicos, de socorristas, que são mobilizados antes de que ocorra isso. Então ele já sabe que vai acontecer isso daí. E as pessoas estão lá naquele local e acontece um fato, um evento. Para nós, da doutrina espírita, não tem o acaso, tem um sentido. O Guilherme deixou muito claro, ele coloca esse sentido das existências anteriores. Por quê? O que essas pessoas fizeram nessa existência atual para que ocorresse uma morte trágica na visão
nossa, aqui como encarnado. Eles não fizeram nada. Então tem que ter alguma explicação, algum sentido anterior. Chico Xavier teve na cidade de Niterói, né, eu acho que teve um circo, um incêndio no circo, que pegou fogo e morreu muitas pessoas na década de 60 ali. E depois Chico Xavier, ele traz da espiritualidade, que foi uma das maiores antenas mediúnicas que nós possamos ter até o momento, e ele traz a explicação, que foram, né, cristãos na época romana, do século V, que realmente ateavam fogos nas pessoas e tudo mais, e que vieram com o resgate coletivo e que se reuniram num circo. Esse circo pegou fogo, né, e desencarnaram todo mundo. Então ali você vê, nesse fato do circo, a gente entende porque nós tivemos um Chico Xavier que explicou logicamente o que estava acontecendo. De Brumadinho ainda, eu pelo menos não vi nenhum médium, né, comentar sobre o assunto, mas com certeza foi sim um resgate coletivo. A gente sabe do sofrimento dos que ficam também, dos que vão ali, né, as mães, os pais que estão aí, consolamos com eles com relação a esses fatos, mas tudo está muito organizado. Nesse acontecido da barragem na cidade de Brumadinho, no momento sabemos que entre corpos encontrados e os não encontrados chega-se quase a 300 pessoas. Como reunir essas 300 pessoas que desencarnaram para que ocorra o resgate coletivo? Como que tudo isso acontece? Doutor Guilherme, pode ser o doutor Tássio. Realmente já tem, acho que 140 corpos que foram encontrados e 160 corpos que estão desaparecidos, que provavelmente desencarnaram. Então são 300. Os 300. A gente começa a analisar do fato que não é tal acaso, porque assim, essa barragem ela rompeu no momento do almoço, naquele ponto onde todo mundo estava, reunidos no refeitório, outros ao lado, outros com máquina, e tinha alguns funcionários com máquinas em lugares mais elevados, outros com máquinas que subiu o barranco, que não desencarnaram. E os outros que estavam no refeitório, bem no pé da barragem, todos ali são desencarnados. Se a gente observa que se essa barragem rompesse meia hora para lá, para frente, ou meia hora para trás, já teria pessoas ali que não estariam naquele momento ali. Tem história de uma médica que foi até prestar um plantão, uma assessoria lá, tem outro que foi fazer uma assessoria de mineração. Então você começa a ver a história de cada um que estavam reunidos naquele exato momento. A gente sabe que parece que a barragem já estava sendo monitorizada, então, mas ela poderia ter se rompido à noite. À noite as circunstâncias do acidente seria muito diferente do que se rompe de manhã, né? Ou na hora do almoço, que estão todos reunidos. Agora, como reunir todas essas pessoas? O Guilherme deixou muito claro as vivências de outras vidas, que nós somos energia condensada na matéria física e temos um perispírito, temos um espírito que habita esse corpo físico. E tudo isso é vibração. Então, no universo tudo é energia. Então, nós temos a energia etérica condensada. O nosso corpo é energia condensada. O nosso corpo tem uma vibração? Tem. Ele vibra, as moléculas vibram. Então, nós temos uma energia vibracional. E o nosso espírito, o nosso ser que pensa, sim. Esse espírito que reencarnou tem no seu perispírito um estado vibracional para esse resgate coletivo. Então, ele tem uma vibração, né, para esse resgate coletivo. Então, esse magnetismo interliga essas pessoas que naquele exato momento estão ali. Não é Deus, às vezes as pessoas ficam um pouco descrentes de Deus quando acontecem essas tragédias, ou os espíritos, cada um na sua religião. Não é um espírito que vai lá, pegou o rótulo, você tem que ir agora lá. Não, você tem um magnetismo, uma energia que é atraído para aquele fato ali. Então, como reunir tudo isso daí? Na verdade, eles se reúnem por eles mesmos, baseados no seu magnetismo e na sua vibração. E que estão todos na mesma faixa e que reúnem-se naquele exato momento, naquele exato segundo, milésimo de segundo que rompeu, e todos estão ali. E você vê que muitos que estavam ali desencarnaram, ou estavam em máquinas, um pouquinho elevado, ou estavam passando, não desencarnaram. Né? Teve gente que estava numa máquina, veio aquele
lodo, aquela lama, ele subiu o barranco ou bateu na máquina. Teve um caso, né, eles estavam contando que teve uma máquina que bateu em cima de outra máquina, ele levou e ele não desencarnou. Foram os vagões que vieram arrastados, bateu na lama e levantou e ele não desencarnou. Então, olha o fato, quanto outros desencarnaram. Então, você vê que é muito, muito bem organizado isso. Eu acho que é muito complexo para a gente saber exatamente, né, exatamente o mecanismo das coisas. Eu acho que o Tácito falou muito bem que, na realidade, existem mecanismos aí por trás disso aí que a gente não tem como saber. É algo que faz com que haja uma afinidade entre essas pessoas, e a gente tem que imaginar que 300 desencarnaram e quantos deixaram de desencarnar. Então a gente vê quantos livre-arbítrios estavam envolvidos e quantas decisões que foram tomadas. Não, eu vou, eu não vou, eu posso fazer isso. Isso foi decisivo para o processo de desencarne ou de não haver o desencarne dessas pessoas, né? E além disso, quantas pessoas que poderiam ter tomado decisões, que poderiam ter prevenido, por exemplo, a ocorrência desse rompimento, e por opção delas, do livre-arbítrio delas, não tomaram ou tomaram decisões erradas. Então, existem vários livre-arbítrios aí que tomaram decisões, e esse acúmulo de decisões geraram essa situação toda. Então, de fato é algo muito complexo assim, para a gente saber exatamente como se dá, mas a tecidura dessa realidade a gente confia que foi feito de acordo com o que deveria realmente acontecer, de acordo com o que estavam os desígnios divinos. Como fica a existência de Deus nessa tragédia? Eu acho que, se a gente for pensar, como é que Jesus se referia a Deus? Ele usava o termo Abba, né, que era Pai, né? Então, a gente tem que olhar a Deus como a figura de um Pai. E o Pai, ele nos ama, mas ele também tem um papel educativo. E dentro do papel educativo, ele vai deixar com que o filho tenha o livre-arbítrio, e ele vai deixar com que haja um processo corretivo também. Então, muitas vezes, esse processo corretivo ele envolve um pouco de sofrimento e de aprendizado. Então, todos os processos dolorosos da nossa vida, eles vão estar trazendo em si próprio um processo de aprendizado. Então, eu vejo com muita naturalidade, dentro da nossa doutrina espírita, a noção de que Deus, antes de tudo, ele está propiciando com que se haja um processo de aprendizado, com que haja um processo evolutivo do nosso espírito, mesmo que seja às custas do sofrimento, porque o sofrimento, dentro da nossa concepção, ele é uma via para o nosso próprio aperfeiçoamento íntimo. Eu vejo como fica essa existência muitas vezes, essas tragédias, que a gente sabe como que fica o coração de mães, pais, irmãos, de amigos que estão ali envolvidos. A gente sabe que às vezes muitos familiares até largam suas religiões, ou até mesmo se revoltam, ou acham que Deus deixa de existir. Eu acho que a gente entende o sofrimento, mas a gente achar que nós estamos aqui numa vivência de veraneio só de curtições, seria um pensamento muito infantil, porque a vida é de responsabilidade ali. Ocorrendo coisas boas na nossa vida ou não ocorrendo coisas boas, Deus continua existindo. A gente não pode atrelar a existência de Deus se tudo estiver bem na minha vida. Então eu estou com uma conta bancária boa, meu filho está bem, está tudo com saúde, então Deus existe. Eu tive um filho com Down, eu tive um filho com deficiência, o meu filho morreu num acidente com 16 anos, Deus é punitivo, Deus não existe. Na verdade, Deus ele coordena todo esse universo baseado nas suas leis. Nós temos 10 leis dentro da doutrina espírita que explica como que é a coordenação do universo, não só do planeta Terra, divino. Essas leis,
Ao longo das nossas reencarnações, nós fomos às vezes burilando, tendo entendimentos errados. Então a gente, vem numa encarnação propício a passar por algumas dificuldades. Como o Guilherme colocou muito bem, Deus é Pai. Nós vamos vir passar por algumas dificuldades para as nossas reflexões. Eu vejo isso em pacientes, às vezes, você dá a notícia, o senhor está com um tumor, nós vamos ter que operar. Tem gente que tem uma fé, não, pai, obrigado. E tem outros que revoltam. Mas, na verdade, você teve uma notícia ruim, lógico, mas ela é boa, se você for ver. Porque é para trazer reflexões. Quantas vezes a gente repensa, revive, a gente avalia a nossa arrogância, o nosso orgulho, os nossos egoísmos. Então, os fatos que acontecem é para o nosso crescimento. A gente entende a dor, a gente se condolece com as dores das pessoas, a gente sabe que não é fácil. Eu sou pai, Guilherme pai, todo mundo aqui, do quarteto aqui é pai, sabe o amor que a gente tem para os familiares, para os filhos, mas a gente sabe que Deus é um pai maior, e jamais Ele vai dar um fardo que a gente não poderia suportar, e que essas famílias possam refletir, se tornar também mais humanas, espiritualizadas, ajude aqueles outros que estão lá, os mais fortes sentimentalmente, que ajude os mais fracos sentimentalmente, que passam por dificuldades mais difíceis aí. Então eu acho que Deus sempre Ele vai existir, e Ele que é o coordenador de tudo, e existem as leis, os processos, as regras, que nós que às vezes desviamos, e muitas vezes nesse desvio nós vamos criar os resgates para nós mesmos. Nós encerramos por aqui o nosso bate-papo. Agradecemos a presença do Dr. Guilherme, Dr. Tasso, e o nosso grande amigo Edi Anelli, e até uma próxima, se Deus quiser.